Nandanandanaam vande radhika charanottam gopinam samajuktanam vrindavanam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Gaurava Govinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So first of all, Primeiramente, eu ofereço as minhas humildes e respeitosas reverências no Navati Pranams aos pés de lótus do meu mestre espiritual Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtotara Satu Srimad Bhaktivedanta Srila Vamana Goswami Maharaj e Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtotara Satu Srimad Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. E, simultaneamente, ofereço os meus humildes e respeitosos Danubhats Pranams aos pés de lótus de Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtotara Sata Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Guru Govinda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakshaksidhara Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj, e a todos os devotos sêniores, a todos os Vaishnavas e Vaishnavis, e presentes aqui a todos os meus respeitosos convidados. Então, hoje é um dia muito excelente, auspicioso. Hoje é o dia do desaparecimento de 3 Goswamis, Tirobhavatiti. O desaparecimento de Raghunatha Bhatta Goswami, Raghunatha Das Goswami, e também o desaparecimento de Krishnadas Kaviraj Goswami, que manifestou o Grantha Sri Chaitanya Charitamrita. Se você quiser conhecer acerca da vida desses Goswamis, vocês devem ler os Granthas desses Goswamis. Então você compreenderá como Raghunath Das Goswami ele é o associado eterno do Senhor Chaitanya Mahaprabhu e também o associado eterno do casal divino Radha e Krishna. Todos os nossos Goswamis, a sua forma transcendental é a forma de Manjari. No nosso Guru Parampara, nossa linha de sucessão discipular, todos os nossos Guru Paramparas da nossa sucessão discipular são sakis muito próximas e estimadas de Srimati Radhika. Nitya Saki e Param Saki. Saki e Param Saki. São chamadas de Manjari. Há 5 tipos de sakis proeminentes de Radha. Lalita e Vishaka, elas são Param Saki, e Nitya Saki e Param Saki
Manjari, very near Elas because são manjaris muito queridas e estimadas de Srimati these Radhika. Sakis always E stay essas with Sakis, Srimati elas Radhika sempre as estão like com Srimati Radhika. sad river, shadow and body. Then as like your body and shadow always stay. You cannot separate Assim from como your o body corpo e a and sua sombra. shadow. When you walk, automatically you Você não pode separar o seu corpo da sua sombra. Então, quando você caminha, automaticamente a sua sombra te segue. Da mesma forma, são as Sakis de Srimati Radhika. Elas são muito próximas de Srimati Radhika. very nice, beautiful pastimes is going on there. E realizam belíssimos passatempos These types of Sakis. no Kundya. Somente esses tipos de Sakis. Nitya Saki e Param And they Sakis. also serve E elas também very confidential servem service to Srimati Radhika. Srimati Radhika através de um serviço muito confidencial. This was also Raghunath Das Goswami, very and our Manjari days are to Srimati Radhika. Raghunath Das Goswami, assim como uma Manjari, ele serve a Srimati Radhika. Even Lalita, Visakha, they are called Mesmo Prana-Prishta. Lalita e Vishaka são Parama Sakis. Almost Lalita and Visakha the same level of Srimati Radhika. Elas estão no mesmo nível de Srimati Radhika. E às vezes elas entram no Kundya de Srimati They Radhika. have to take permission from Mas elas precisam receber a permissão, a autorização dessas Manjaris. Rupa Manjari, Rupa Manjari. Rupa Manjari Daska Aham Samsarit. So just I also introduce Então, como eu estou falando aqui all our Goswamis. somente brevemente, que todos os nossos Goswamis, eles são muito próximos e estimados de Srimati Radhika. Por essa razão, Krishna Das Kaviraj Goswami, ele explica no Chaitanya Charitamrita Every last word, which what he said, H.I. Gosai Kori, the Sinu Raghunath, Pade Muras, Krishna Das Kaviraj Kori, Sinus in the Chaitanya Charitamrita. Every my desire how to receive on the sprinkle mercy of Então é explicado no Chaitanya Charitamrita como alcançar sequer a poeira dos 6 Goswami. Das Raghunath, H.I. Gosai Kori Charana Bandhan, Jahalite Vidunas Avishta Parapuram. H.I. Gosai Jar Muitar Das, Das Var Padarinu Mur Panchadas. H.I. Gosai Jabe Prajakulan Vas, Radha Krishna Nittarila, Korilan Prakas. So 6 Goswamis. Então os 6 Goswamis, eles são muito importantes. Rupa Sanatan, Gopal Bhatta, Das Raghunatha H.I. Gosai e Gopal. Kori Charana Bandhan, Jahalite Vidunas Avishta. Every day when you wake up, Todos os dias, quando você acorda e se levanta, vocês devem se lembrar dos 6 Goswamis. Whose Goswami's name? Qual o nome desses Goswamis? Os 6 Goswamis. Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunath Das Goswami, Raghunath Bhatta Goswami, Raghunath Bhakta Goswami, Gopal Bhatta Goswami, Gopal Bhakta Goswami and Jiva Goswami. e Jiva Goswami. Goswami Kori Charana Bandhan, Jaharite Vignanas Avishta. Then all your obstacles. E dessa forma, se você lembrar do nome desses 6 Goswamis, todos os obstáculos serão removidos e desaparecerão da sua vida. E você poderá alcançar a meta de perfeição mais elevada. Então, hoje é um dia muito excelente e super auspicioso, especialmente Raghunath Das Goswami e Raghunath Bhatta Goswami e também Krishna Das Kaviraj Goswami. Vocês ouviram de Raghunath Bhatta Goswami, o nome do seu pai era Tapan Mishra. Como era o nome? Tapan Mishra. Quando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu ele viajou no leste da Bengala, onde hoje é conhecido como Bangladesh, no leste da Bengala, naquele momento, Tapan Mishra ele encontrou com o Senhor Chaitanya Mahaprabhu
E Gopal Bhakta, perdão, Raghunatha Bhakta, ele era uma criança muito pequena. Então Tapan Mishra, ele perguntou ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu: Ei Prabhu, eu estou confuso nessa era de Kali. Como é possível realizar Bhajana Sadhana para alcançar a meta de perfeição mais elevada? A partir daqui já estava sendo traduzido pelo devoto Jai Gurudev. Problema aqui. Então na época que Shri Chaitanya Mahaprabhu foi para Benares, Kashi, ele ficou na casa de Tapana Mishra. E naquela época, ele discutiu todo esse Harikatha com Sanatana Goswami Pada, Kyami Kenya Maya Jaratapatra Ernahidjani, Kimani Rita Roya Sadya Sadhana Tata Uchita Najani Tripakori Sadatata Kahatapani. Quem sou eu? Porque eu estou sofrendo com as três misérias desse mundo. Qual é o meu sadhana e qual é o sadhya e o sadhana, né? O processo e a meta. Então, Raghunatha Bhatta Goswami, ele abandonou tudo e ele se rendeu aos pés de lótus de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Então, nesse sentido, Raghunatha Bhatta Goswami, na Radha Krishna Lila, ele é Rasa Manjari. Raga Manjari. Raghunath Bhatta Goswami, that is called Raga Manjari. As Raghunath Bhatta Goswami, who lived in a cottage by the soul of Radha Kunda. E ele vive nesse, o seu lugar é no Radha Kunda, ele realiza seu Bhajana Sadhana no Radha Kunda. E vocês ouviram que ele era muito perito em falar o Bhagavad Gita. Raghunatha Bhatta Goswami. Ele era o melhor orador do Srimad Bhagavatam. Então ele explicou muito bem que Raghunatha Bhatta Goswami, uma vez ele estava falando o Srimad Bhagavatam Gita e estava falando com esse humor de separação, né, como no Brahmana Gita. No Brahmana Gita, você sabe, é expressado, né, essa loucura transcendental de Srimati Radhika. Então todos os outros Goswamis estavam ouvindo Srila Raghunatha Bhatta Goswami falar o Srimad Bhagavatam e todos estavam intoxicados
né, ao and ouvir tears isso. rolling down E as from their lágrimas eyes. estavam caindo de seus olhos. All Goswamis crying and crying and E crying. os Goswamis estavam todos chorando, especialmente Brahma the song of o the Brahmara Gita Katha, a canção do abelhão. Bandhu Ma is sang. He started that provision Murali Prabhu. Ontem o Murali Prabhu, ele cantou muito belamente o Brahmara Gita. And the Brahma Gita. The topmost is Viraha Bhati. O Viraha Bhava mais elevado. The Bonmadi, the transcendental madness of Srimati Radhika. Essa loucura transcendental de Srimati Radhika que está sendo expressa nesse Brahmara Gita. Então, dessa maneira, Srila Raghunatha Bhatta Goswami, ele estava recitando os shlokas do Srimad Bhagavatam em diferentes ritmos e melodias, não apenas uma. Uma mesma canção você pode cantar de várias formas diferentes. Da mesma maneira, quando Raghunatha Bhatta Goswami ele recitava o Brahmara Gita, naquele momento estavam todos os Goswamis chorando. E nesse local, Rupa Goswami também estava. Mas Rupa Goswami, ele apenas fechou os olhos e ficou parado. Ele não tinha nenhum sintoma de prema se manifestando nele. Então alguém falou assim, nós ouvimos que Rupa Goswami Pada é o Vaishnava mais elevado, e dentre os 6 Goswamis, é tipo o proeminente entre os 6 Goswamis. Então qual é o primeiro nome que a gente fala quando a gente vai falar dos 6 Goswamis? O de Rupa Goswami. E Rupa Goswami, ele é muito próximo e querido a Shri Chaitanya Mahaprabhu. E também em Radha Krishna Lila, ele é chamado de Rupa Manjari. E no Gaura Ganesh Desha Dipika, e também no Radha Krishna Ganodesha Dipika é explicado essas coisas. Então, por que Rupa Goswami Pada não está chorando, não está tendo nenhum sintoma, né, de prema? Aí alguém falou, não, você deve entender o quão profundo é o coração de Shri Rupa Goswami Pada. Então eles colocaram um pedaço de algodão nas narinas de Rupa Goswami. E aí pegou fogo. Então esse fogo da separação, né, que queimou esse fogo que vinha do âmago do seu coração. Então, nesse sentido, Raghunatha Bhatta Goswami, ele era o orador, o mais proeminente do Srimad Bhagavatam entre os 6 Goswamis. Mas Raghunatha Bhatta Goswami, ele não escreveu nenhum granta, nenhum livro. Mas ele era o recitador mais proeminente do Srimad Bhagavatam. Então, se vocês querem saber mais, vocês podem ler o meu livro, Sapta Sindhu Gunavati Radha. É falando sobre Raghunatha Bhatta Goswami nesse livro, e também Raghunatha Dasa Goswami. Então, havendo esses dois associados de Shri Chaitanya Mahaprabhu, Raghunatha Dasa. Então, haviam 2 Raghunathas, né? Um era Raghunatha Bhatta e outro era Raghunatha Dasa. Raghunatha Dasa. Hoje também é o desaparecimento de Raghunatha Dasa Goswami, que era um muito próximo e querido associado de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Raghunatha Dasa Goswami, ele nasceu na Bengala, numa família zamindar, né, de donos de terras. Madhyamandara, Govardhana Madhyamandara e Hiranya Madhyamandara. Govardhana Madhyamandara. É o
seu tio e seu pai. E eles eram muito eruditos também. E tinham muito dinheiro, muito ricos. Mas eles não eram muito interessados em Bhakti. Então eles são chamados Vaishnava Praya. Dois, né? Existem aqueles que são Vishai Praya e os Vaishnava Praya. Aqueles que parecem Vaishnavas e aqueles que parecem materialistas. Né? Quem parece com Vaishnava é o Vaishnava Praya. Aquele que parece materialista. Aquele que parece materialista é o Vishaya Praya. Então quem é melhor? Você parecer um materialista ou parecer um Vaishnava? Vishaya Praya, aquele que parece um materialista, mas é um Vaishnava, é melhor, é superior a quem parece um Vaishnava, mas não é. O pai de Raghunatha Das Goswami, chamado Vaishnava Praya. Ele parecia como um Vaishnava, mas não era um Vaishnava puro. Mas às vezes Haridas Thakur, Namacharya Haridas Thakur costumava ir na casa dele. Então o Raghunatha Das Goswami, a maior parte do tempo, ele se associava com Haridas Thakur, que cantava 3 lakhs de santos nomes. 300.000 santos nomes. Então, desde criança, Raghunatha Das Goswami era muito apegado a Harinam Sankirtan. Se você quer realizar Bhajana e Sadhana, você deve começar bem cedo, com Maran Acharit Pragya. Na verdade, a idade avançada não é a época melhor para realizar Bhajana e Sadhana. Qual é a melhor época para realizar Bhajana e Sadhana? Na juventude, né? Quando você é bem jovem. Hein? Por isso, o Prahlada Maharaj falava esse verso, Kumaram Acharit Pragya, Dharmam Bhagavatam Iha. Porque quando você fica mais velho, aí começa a vir muita dor, né? Nas juntas, dor no estômago, nas costas, na cabeça, né? Nas juntas. E aos poucos você perde também a sua memória. Então, como realizar Bhajana Sadhana na idade avançada? Então, esse menino, Gaura Sundara. Ei, Gaura. Então, esse menino, ele pode realizar Bhajana Sadhana. Bom, não? Então, eu sempre encorajo, né? Se você é jovem, você tem que realizar Bhajana Sadhana, cantar os santos nomes. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cante os santos nomes e aprenda o Shastra. Aprenda alguns shlokas. Agora vocês são muito jovens, então vocês podem facilmente memorizar, né, os versos das escrituras. 8 years from small boy, 5 years to 40 years. Very easy to commit of memory all the slokas. Até os 40 anos é muito fácil decorar os shlokas, mas aí, né, aos poucos a sua memória vai, né, decaindo cada vez mais, e aí com 70 anos a sua memória acabou. E aí com 80, 90 anos, o que você faz nesse momento? Aí você já não pode mais, né, aprender essas coisas. Então, Prahlada Maharaj falou esse verso, Kumaram Charita Pragya. Aquelas pessoas que são sóbrias, elas devem estudar as escrituras, Vedas, Upanishads, desde a sua infância. Então eu encorajo vocês
as pessoas mundanas, elas podem estudar muitas coisas, tipo química, e elas aprendem essas coisas e elas não podem esquecer. Mas e as coisas transcendentais, você tem que estudar quando? Né? Desde que você é bem jovem, criança, dos 5 anos até os 40 anos, assim, é a época que você consegue aprender bastante. Então, quanto tempo falta para você fazer 40 anos? Falou com o menino Gora Sundar. 30 years. He has 10, so 30 years more. Below 40. Huh? Ah, yeah. 40. All you over 30, over 40. Todos aqui são acima de 40, Over né? 40 what? Over 0. Quem tem mais que 0 aqui? Okay. No, chant everybody, but it's learn. Todos têm chance, mas para aprender slokas, memorizar, né? Memory is what? When you 40 years old, then Quando você your tem 40 memory anos, sua capacidade de memória going down. começa a diminuir cada vez mais. Very difficult to Então é muito difícil remember the slokas. se lembrar dos slokas. Chant holy names is everybody. Cantar o santo nome qualquer um pode cantar. After 40 years they cannot chant. They can chant holy names. Não estou falando que depois dos 40 anos você não pode cantar. Todos But podem very cantar, difficult to mas é muito difícil remember the se lembrar slokas. dos slokas. About 60, 70, 80 years, Com then 60, 70 anos, aí when you remember to muito difícil de se lembrar dos slokas, você começa a esquecer. so now you are young, Então agora vocês são jovens, so you can então learn. vocês podem And aprender chant not. Chant is everybody. This comes. cantar todos todo Learn mundo, slokas. mas aprender slokas. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. chant holy names everything. And you must chant. But you Todos remember devem commit the cantar, slokas. Commit the memory of the slokas. mas memorizar os slokas Before deve ser antes 40. dos 40. And after 40 years, Depois dos 40 very difficult to é muito difícil memorizar. And how many slokas you will know? Quantos slokas você lembra? So I have the Raghunath, so we have this thing, Raghunath Das Goswami. Então, Raghunatha Dasa Goswami, quando ele era muito jovem, That time he met with ele se encontrou então com Haridas Haridas Thakur. Haridas Thakur. And sadhu E ele teve sadhusanga, Sangha. ouviu Harikata Recited e recitava os slokas também. Raghunatha Dasa Goswami. Sadhu Sangha. Without sadhu Sangha, Sem sadhusanga, any method you cannot attain your perfection. sem sadhusanga, você não vai obter a perfeição. Sarva Shastri Koi. Navamatra sadhu Sangha. Sarva Siddhi. And sadhu Sangha. So Raghunath Das Goswami, when he was small, Então, o Raghunatha Dasa Goswami ele se associou com Haridas Thakur. But he Haridas was Thakur not quando ele era coming. muito jovem, criança assim. And he E ele taught all pegou the muito slokas. gosto por cantar os santos nomes e ele aprendeu todos os slokas do Veda, Puranas, Upanishads. Many slokas also. E ele escreveu muitos livros e slokas, e muitos livros de Raghunatha Dasa Goswami. Por exemplo, o Vilapa Kusmandi. Se você lê esse livro, lágrimas vão fluir dos seus olhos. Né? Ele está fazendo as oferendas de flores aos pés de lótus de Shrimati Radhika. Todos devem ler o Vilapa Kusmandi. Se você não se lembrar dos slokas, não tem problema, mas você deve ler.
Todos têm que ler. Muito belo esse Granta. Então, dia e noite vocês vão chorar. Dando que ele dando que ele Chintamani. E Raghunatha Das Goswami, ele realizou seu bhajana apenas no Radhakunda, nas margens do Radhakunda. Ele está demonstrando assim a sua nishta, né, firmeza em Shrimati Radhika, porque o Radhakunda é não diferente de Shrimati Radhika. Por conta disso, Srila Raghunatha Das Goswami realizou seu bhajana e sadhana nas margens do Radhakunda. Então tem muitos passatempos de Raghunatha Das Goswami. Raghunatha, a renúncia de Raghunatha Das Goswami é como uma linha que você traça na pedra, assim, né? Essa renúncia de Raghunatha Das Goswami é como uma linha feita numa pedra, né? Ou seja, é muito, ela é sem comparação e ela é muito forte, assim, muito, desde criança, né, ele sempre se absorvia em Shri Chaitanya Mahaprabhu. Quando a primeira vez que ele se encontrou com Shri Chaitanya Mahaprabhu, Raghunatha Das Goswami falou com ele: Senhor, eu quero ir com você para Jagannatha Puri. Aí Shri Chaitanya Mahaprabhu falou: não, Raghunatha, você fique na sua casa. Então Chaitanya Mahaprabhu falou para Raghunatha Das Goswami: ó Raghunatha, agora você fique com seus pais. Quando o tempo certo vier, você vai abandonar tudo e virá ficar comigo em Jagannatha Puri. Markata Vairagi, não seja um renunciado, macaco renunciado, né? Como um macaco renunciado. Entende o que significa a renúncia do macaco? É externa, né? É tipo para ficar fazendo um exibicionismo. O macaco, né? Ele fica lá de olhos fechados, sem roupas. Se você for para Vrindavan, ele ganhou uma roupa na Austrália, né? Aí talvez ele doe essa roupa para os macacos, né? Não doe, o Gurudev falou para não doar para os macacos. Né? Então, Markata Vairagya significa falsa renúncia. A renúncia do macaco. Porque o macaco ele fica tipo mostrando, assim, exibindo que ele é um renunciado. Né? Mas se você chegar bem perto dele, ele vai pular no seu ombro e vai pegar o seu óculos mobile. Eles não pegam nem qualquer celular, assim, eles pegam só se for iPhone, assim, alguma coisa. Então os macacos de Vrindavan, eles roubam só aqueles celulares que são muito, muito caros. Bolsa. Mas a sua bolsa ele vai levar o macaco só se tiver dinheiro. Se não tiver dinheiro, ele não leva. E se você não der um suquinho, né, numa caixinha, ele não devolve. Hoje em dia, mesmo que você dê uma banana, ele não quer, ele só quer o suquinho. Hoje em dia, se você for para Vrindavan, você pode ver isso. Né? Os macacos estão treinados, eles são muito espertos.
So for this Lord Chaitanya Mahaprabhu, Então, por conta disso, Shri Chaitanya tem esse verso que ele fala para Raghunatha Das Goswami. Antaranishta karo bajje log vyavahar achirate Krishna tomai koribe uddhar. Lord Chaitanya Mahaprabhu, Então, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele falou para Raghunatha Das Goswami: você fique com seus pais e quando chegar o momento você vai abandonar tudo e vai ir para Jagannatha Puri. Enquanto isso, você cante os santos nomes, aprenda o Shastra, as escrituras. Se você não estiver aprendendo se você não estiver aprendendo as escrituras, o que você vai fazer em Vrindavana? Vai ficar bebendo suquinho, o fruit, bebendo lassi? Então, nesse sentido, Srila Chaitanya Mahaprabhu, ele deu muitas instruções para Srila Raghunatha Das Goswami. Na sua mente, se absorva no Seva Tirada e Krishna. E com a sua forma constitucional interna, você deve adorar o casal divino Radha e Krishna. Então essa é a instrução mais elevada de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Então Raghunatha Das Goswami, dessa maneira, ele realizou Bhajana Sadhana. E depois Raghunatha Das Goswami, então ele deixou seu lar e foi para Vrindavana. Ele foi para Jagannatha Puri. E ele ficou com Swarupa Damodara. E Sr. Chaitanya Mahaprabhu ofereceu ele para Swarupa Damodara. Por isso ele ficou conhecido como Swarupera Ragu, aquele Ragu que pertence a Swarupa. E dia e noite ele cantava os santos nomes, aprendia as escrituras. Primeiro, um jnana, né, o conhecimento é necessário, porque se você não tem conhecimento das escrituras, sua mente vai ficar perturbada. Se você quer se tornar um Shuddha Vaishnava, um devoto puro do Senhor, você tem que aprender shlokas, as escrituras. Se você não tiver conhecimento das escrituras, então sua mente vai ficar perturbada. Talvez alguém venha e ele vai vir e vai perturbar sua mente. Porque isso é Kali Yuga. Em Kali Yuga todos ficam tentando perturbar as mentes dos outros. Né? Aqueles que tiverem... Então, se você tiver conhecimento das escrituras, aí sua mente nunca vai se perturbar. Então, aprenda as escrituras. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, por conta disso, se você fixar sua mente no Bhajana e Sadhana, então, para fixar sua mente em Bhajana e Sadhana, você tem que aprender as escrituras. Caso contrário, sua mente ela vai ficar muito oscilante. Às vezes ela vai para o Jnana, Karma, Yogis, né? Às vezes para o Sakibheki, Sahajiyas. Mas se você aprender as escrituras, aí você vai, por exemplo, vai ficar muito forte. Nessa vida eu só vou servir Guru e Krishna. Então a sua mente nunca vai se perturbar. Então aprenda as escrituras. Entende ou não? Todos vocês são jovens. O corpo de vocês pode ser velho, mas vocês são todos jovens. Essa é a natureza do corpo, né? Ficar velho, mas não tem problema. Mas sua mente deve ser sempre jovem. Agora você tem 3 corpos. Um é um corpo grosseiro, o outro é o corpo sutil e o outro Atma Sharira. O seu corpo espiritual.
This body is called gross body. Esse corpo é o This body corpo grosseiro, you are né? getting old. E ele automaticamente fica velho. Quem não fica velho? And inside another body E that is dentro called desse corpo grosseiro tem o corpo a sutil. subtle body, O corpo also sutil, not old, ele não fica velho, but just also changing. Mas It ele- also flicker. mas ele é muito instável, né? Gross body that is called mind, O intelligence, corpo, egos, and corpo sutil significa a mente, a inteligência, one buddhi. o falso ego e o chitta, né, que é Your o mind coração. will never become old. Sua mente nunca fica velha. Your egos also never become old. O seu ego também nunca fica velho. Egos is ego. O ego é ego. Buddhi. Buddhi means E Buddhi, intelligence. inteligência. Intelligence also never become. E a inteligência também nunca fica velha. Chitta means your E o impressions. chitta são as caras, impressões que vêm Association. da associação. So, and inside the sacral body, Então, that is called dentro do corpo sutil tem quem? O Atma Sharira, que é o corpo espiritual, uma bela forma. you just realize yourself. Self-realization will come. Vocês devem realizar a si mesmos. A autorrealização deve vir, né, cantando santos nomes, aprendendo as escrituras, ouvindo Then Harikata. your Então, Atma Sari, Atma Sari, that will be manifest. então esse corpo espiritual, Atma Sharira, vai se manifestar. Leiam o Bhajanana Rasya Grantha, que Srila Bhaktivinoda Thakur explica isso. Vocês têm uma forma muito bela, que é chamada de... Vocês devem praticar esse Atma Dhyana, essa meditação nesse corpo espiritual, transcendental e eterno. O seu corpo transcendental, ele está aí, muito belo. Né? Vocês são uma jovem Sakis Vishmatirana. Todos têm esse corpo transcendental. Alguns falam, não, eu não tenho nada. Não, o Bhajana Rahasya Grantha, Sanaka Sahita, todos eles dão as evidências. Vocês têm tudo. O Tessida Krishna Prema, Sadhya Kabunai, Shravana Vishuddha Chite, Udai significa manifesta. Né? Você tem tudo já dentro do seu coração. Apenas se associe com o Sadhu Harikata. E aí aquilo vai se manifestar. Ah, se esse corpo é jovem ou não, esse não é o ponto. Porque a natureza do corpo grosseiro vai ficar velha mesmo. Quando o seu corpo fica velho, aí automaticamente você abandona. Quando a sua roupa fica velha, você abandona essa roupa velha e você pega uma roupa nova. Se a roupa ficar velha, vocês vão trocar ou não? Né? Porque ela vai começar a ficar fedorenta. Aí vocês têm que abandonar essa roupa e pegar uma roupa nova. É verdade ou não? Da mesma maneira, esse corpo, quando esse corpo fica velho, você automaticamente o abandona e pega um corpo novo. Então, por conta disso, o Shastra ele fala, dentro desse corpo grosseiro e do corpo sutil, você tem o Atma Sharira, o corpo transcendental. E deve-se meditar nesse corpo, né? Atma Dhyana. Então vocês têm tudo, e aí vocês meditam nisso e aos poucos vocês vão realizar. Então o Raghunatha Dasa Goswami, ele realizou o Bhajani Sadhana nas margens do Radha Kunda. E ele sempre chorava por Srimati Radhika. Ele oferecia
ele fazia stutis, né? Oferecia nessas orações a Shrimati Radhika. Isso é chamado de Vilap Kusumandi, né? Essas orações que são como flores. É um livro muito maravilhoso. Então o tempo já meio que terminou, né? Então hoje também é o dia de desaparecimento de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, que aquele que escreveu o Shri Chaitanya Charitamrita. Isso é muito importante. Krishnadas Kaviraj Goswami, ele diz muito humildemente. Ele fala como ele abandonou o seu lar e foi para Vrindavana. Esse Harikata é muito belo. Raghunatha Das Goswami, ele nasceu numa família de alta classe, né? Acho que está falando de Srila Krishnadas. E tinha muito dinheiro. Nessa casa é a família de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Gunarva Mishra. Ele era um brahmana. O nome dele é Gunarva Mishra. Ele era o pujari que adorava Thakurji na casa de Krishnadas Kaviraj Goswami. Uma vez, o discípulo de Nityananda Prabhu, Miniketa Ramdas. O discípulo dele era Miniketa Ramdas. Ouça esse nome, é muito importante essa história. Miniketa Ramdas, ele estava sempre absorto em Nityananda Prabhu. Ele tinha muito amor e afeição por Nityananda Prabhu. Ele estava sempre glorificando Nitai, Nitai, Nitai. Aranahigati. Ele estava sempre muito absorto com Nityananda Prabhu. E Miniketa Ramdas, ele era um muito exaltado Uttam Mahabhagavata. Ele estava sempre cantando Nitai, Nitai, assim como Srila Gaura Govinda Swami Maharaj. Ele estava sempre cantando Nitai, assim, de maneira muito forte. Então, da mesma maneira, ele estava sempre absorto com Nityananda Prabhu. E ele era o Uttam Mahabhagavata. Flute. Ele sempre segurava uma flauta no seu mão. Então, quando ele foi na casa de Krishnadas Kaviraj Goswami, naquela época, Krishnadas Kaviraj Goswami, ele não estava na casa dele, mas o irmão dele estava lá, o irmão de Krishnadas Kaviraj. E o Pujari Gunarva Mishra. E o Miniketa Ramdas. Então esse Brahmana Pujari não deu respeito a Miniketa Ramdas. E ele ficou muito bravo. Romaharsha. Ele é esse Pujari como Romaharsha. Porque ele estava sempre cantando Nitai, Nitai, Nitai. Aí ele quebrou a flauta e foi embora. Se ele batia nas costas de qualquer um, assim, aí essa pessoa automaticamente desenvolvia Krishna Prema. Ele era um Tam Mahabhagavata. Ele sempre estava cantando Nitai, Nitai. Mas o Pujari, ele não deu respeito, não respeitou apropriadamente Miniketa Ramdas. Então ele saiu daquela casa. Em Miniketa Ramdas, ele ficou de falando esse Pujari é Romaharsha. Entende? Quando Baladeva Prabhu foi em Namisharanya, naquela época, Romaharsha, ele estava dando Harikata.
Baladev Prabhu came, but he Mas did not Baladeva give Prabhu respect to Baladev foi até lá e Then Baladev Rama Prabhu Harshan was very não angry. deu os Baladev said, respeitos I a am Guru Tattva. Akanda Baladeva Guru Prabhu. Baladev Aí Baladeva Prabhu ficou muito Then irado e as pensou, Baladev eu sou, Prabhu eu came, sou Guru he Tata, did Akanda not Guru give Tata, respect. princípio indivisível de Guru. Then Baladev E Prabhu ele não me become deu very respeito. angry. Então ele Then ficou muito Baladev Prabhu, irado. he took one Então ele pegou grama kush, Kusha grass, you know, kush grass. that is grass, very flat, Ele and pegou cut his head. um pedaço de grama kuxa e cortou a cabeça de Rama Harshan. E toda a audiência, né, começaram a chorar porque pensaram, quem vai dar Harikata agora? His name is called Ugrasrava Sutta. O filho dele, de Rama Harshan, era Ugrasrava Sutta. That is called Sutta Goswami. Quem está recitando o chamado Bhagavatam quando ele lê? Sutta Goswami. Then Baladev Prabhu just blessing on his Então, head. Baladeva Prabhu, ele apenas deu as bênçãos, né? Tocou na cabeça de Sutta Goswami e aí ele começou a falar o chamado Bhagavatam. Então, por conta disso, o nome dele é Ugrasrava. E Ugrasrava significa que ele ouvia Harikata com grande avidez. Bhakti will come if you Bhakti vai vir regard will listen. quando você ouvir de maneira muito ávida. So for this regard, Então, his por name conta is disso, called o nome dele é Ugrasrava. Ugrasrava. Someone listen. Very God Ugra will significa, né? Ugrasrava significa ouvir de maneira muito ávida. listen. Então, His son, Rama what Harshan, we call it, Roma Harsani. então todos chamavam ele de Rama Harshani, o filho de Rama Harshan. Então, em muitos locais do chamado Bhagavatam, Sutta Goswami é chamado de Rama Harshani, ou Rama Harshani, que é o filho de Rama Harshan, So for this regard, e o nome dele também é Ugrasrava Sutta. this Pujari is as like Então, Miniketananda Das falou, esse Pujari, ele é como Rama Harshan, and not give respect. pois ele não dá o respeito They a... left his house. Então, ele deixou When deixou Krishna aquela Das casa. Kaviraj Goswami Então, quando Krishna Das returned Kaviraj back his home, Goswami, he heard this ele voltou para casa e ouviu sobre esses He was acontecidos, to Mahabharata. acontecimentos, Miniketananda Das, Miniketan Ramdas he came, but ele soube então que Miniketa Ramdas, o Tam Mahabhagavata, foi na casa dele, mas não recebeu os devidos respeitos. Até o irmão de... Por que o irmão de Krishna Das Kaviraj Goswami não deu respeito para Miniketa Ramdas? Porque Miniketa Ramdas ele sempre estava absorto em Nityananda Prabhu. E ele, o irmão de Krishna Das Kaviraj Goswami, ele tinha fé em Gurasundara, mas não tinha fé em Nityananda. Porque eles pensavam assim, que muitas pessoas pensavam que Nityananda, ele não seguia as regras, as pessoas não tinham fé nele, porque ele era um avaduta, e primeiro tomou Brahmacharya, depois sannyasa, aí depois casou, aí ele ficava na casa dele com roupas assim muito luxuosas, e aí todos achavam que ele era uma pessoa muito rica. Então, por conta disso, algumas pessoas, elas... Não é bom. Quem bom é Gaurasundara. Então, por conta disso, o irmão de Krishna Das Kaviraj Goswami, ele tinha fé em Gaurasundara, Shri Chaitanya Mahaprabhu, mas ele não tinha fé em Nityananda Prabhu. Então, por conta disso, ele não, por não ter fé em Nityananda Prabhu, ele não deu respeito a Miniketa Ramdas. Mas Gaura e Nityananda, eles são o mesmo. Então, você não pode diferenciar um do outro. Aquele que adora Shri Chaitanya Mahaprabhu e não adora Nityananda Prabhu é um ofensor, uma parada. Por isso, as escrituras falam de Gaura e Nityananda. Você deve dar respeito para os dois. Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga. Always we say, Gaur Sundar and Nityananda. A gente sempre adora os dois. Nitai Gauranga. Kuhuduijan, Nitai Gauranga. Kuhuduijan. Parama Corona. Parama Corona, Kuhuduijan, Nitai Gauranga.
So Gaur Sundar and 50, Nityananda. And we cannot discriminate because either Krishna and Balaram. Porque eles são Krishna e Both Balarama. are. You cannot discriminate. Não há diferença entre eles. So this is very important. Gaur Isso é muito and importante. Nityananda. Goura e Nityananda. Gaur Sundar. Nityananda Kuruna Have Braje Radha Krishna. If you receive the mercy of Nityananda Prabhu, then you attend in Braj. Então, se você alcança a misericórdia de Nityananda Prabhu, você vai alcançar Braja e vai adentrar em Madhurya Rasa. Braje Radha Krishna Pabe, Haronitai Arunitan Charana Dukhani. Nityananda Prabhu. Without this mercy of Sem Nityananda, a misericórdia de Nityananda, você não pode obter a misericórdia de Gaura Sundar. Porque Nityananda Tattva Guru Tattva. é Guru Tattva. So without this mercy of Sem a Guru, misericórdia de Guru, como é possível que você alcance Shri Chaitanya Mahaprabhu? when Nityananda Prabhu is called Então, direct por isso, manifestation of Nityananda Baladev Prabhu é a manifestação direta de Baladev Prabhu. E Gaura Sundar é a manifestação direta de Gaura Sundar. Brajer Radha Krishna Pabe, and Brajer Kanai Rajikanai. and Gaur. In Braj, Kanai Mani Krishna appeared in the form of Gaur Sundar. Or Brajer Brajer Inan. Brajer Nitai. None, sorry. What do you say? Brajer Kanai. Kanai Mani Krishna. In Braj, Krishna appeared in the form of Chaitanya Mahaprabhu. Or Brajer Balai Nitai. Anai and Balai. What do you say? Anai and Balai. You must excuse Bengali word. Brajer Kanai Gaur. In Braj Vrindavan, Kanai Mani Krishna appeared in the form of Gaur Sundar. Or Brajer Balai. Balai means Baladev Prabhu. Now appeared in the form of Nityananda Prabhu. So Krishna and Balaram now appeared in the form of Gaur Nitai. Então, Krishna e Balarama agora apareceram na forma de Nitai. Or Brajer Balai Nitai. So Gaur Sundar and Nityananda. Then if you accept Então, Gaura Sundar e and Nityananda, se not você accept aceita Gaur Sundar, it's offense of us. Nitai, mas não aceita Gaura Sundar, isso é uma ofensa. Mas se você aceita Gaura Sundar e não aceita Nityananda Prabhu, isso também é uma ofensa para ela. That is called Ardha Kukuti Vichar. Isso se chama a Ardha Kukuti Half Vichar, chicken logic. a lógica da meia galinha. The Sanskrit word that is called Ardha Kukuti Vichar. You have to give respect to Chaitanya Mahaprabhu and Então você deve dar respeito para Nityananda Prabhu but his brother, Krishnadas e Kaviraj Shri Goswami's Chaitanya brother. Mahaprabhu ao mesmo tempo. He respects, Mas o irmão de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, ele deu respeito, dava respeito para Gaura Sundar, mas não respeitava Nityananda Prabhu. Então por conta disso, and when Miniketan Ram Taylor, Miniketan quando Ramdas, Miniketa Ramdas, who is a disciple que é of discípulo de Nityananda, Nityananda Prabhu, and always about Nitai, Nitai, estava Nitai, sempre Nitai. absorto em Nitai. Nitai Mor Pranadhan, Nitai Mor Jati. Nitai is my treasure of heart. Eh? Okay. For this regard, he did not give respect to Então por conta disso, o irmão de Krishnadas Kaviraj Goswami não deu respeito para Miniketa Ramdas. Krishnadas Kaviraj Goswami heart. E quando Srila Krishnadas Kaviraj Goswami ouviu sobre isso, ele ficou muito triste. Ele falou: ó irmão, você não deu respeito para Nityananda Prabhu. E você não deu respeito ao discípulo de Nityananda Prabhu, Miniketa Ramdas. Então naquele dia, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami ficou muito chateado. Ele pensou: eles são ofensores, aqueles que não respeitam Nityananda Prabhu, eles são ofensores. E aqueles que não dão respeito à Gaura Sundar também são ofensores. Entenda essas coisas muito claramente. Você deve dar respeito para ambos, Gaura e Nityananda. E especialmente Nityananda Prabhu. Nitayir Koruna Habe, Braje Radha Krishna Pabe,
Dharanitai Dharonitai Charana Dukani. very tightly hold Então segura the lotus muito feet of fortemente Nityananda Prabhu. os pés de lótus de Nityananda Prabhu. There you will receive E the aí mercy vocês vão of receber a misericórdia de Gaura Sundara. is the process also. Esse é o processo também. Without this mercy of Nityananda Prabhu, Sem essa misericórdia de Nityananda Prabhu, you cannot de nenhuma outra forma, attend to Gaurasundar, or also you cannot get the mercy, you cannot get the mercy of e você também Divine Radha. não pode obter a misericórdia do casal divino Radha e Krishna. Bhaja Gauranga, Japa Gauranga, Laha Gaurange Namari Jijana Gaura Bhaje, Sehaya Amar Pranare. Bhaja Gauranga, Japa Gauranga, Laha Gaurange Hare Jijana Gaura Bhaje, Sehaya Amar Pranare. Bhaja Gauranga, Japa Gauranga. Always remember. Então sempre se lembre de Gaura Sundara. Without this mercy of Gaurasundara, Sem misericórdia de Gaura you cannot Sundara, get the mercy of você não pode Nityananda Prabhu. obter a misericórdia de Nityananda Prabhu, e sem a misericórdia de Nityananda, você não pode obter a misericórdia de Gaura Sundara. Então, Gaura e Nityananda, eles são o mesmo. Gaurasundara. And we are saying we are Gauriya, means Então nós falamos que nós somos Gauriya, significa que nós somos devotos de Shri Chaitanya Mahaprabhu Gaura Sundara. Manre Ahara Gauraka Amare Gaurero Nam Amiyaro Tham Siriti Murtatika Are Sayane Gauro Sapane Gauro Gauro Manjane Dara Jivane Gauro Marane Gauro Gauro Galara Yaro Madhari Gauranga Rakhiye Yaro Madhari Gauranga Rakhiye. Very nice beautiful song. I don't know. Gaur Sundar, very Mangre कहने का तो mind always you remember Gaur Sundar. Especially in this Kali Yuga, Ó, we will keep mente, sempre pense, sempre se lembre de Gaura Sundara. Leia no Chaitanya Charitamrita, o próprio Mahaprabhu falou: exceto eu, ninguém pode dar Braja Prema. Quem vai dar Braja Prema? Satyanandana Gaura Hari. Primeiro vocês devem ir onde? Não devem ir primeiro. Vocês devem ir primeiro para Navadvipadam, não devem pular para Vrajadam. E por que vocês devem ir primeiro para o Dham de Gaura Sundara? Porque ele não vai aceitar nenhuma das suas ofensas. Krishna naam kare apare. If you chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You have to consider 10 offenses of Hare. Então, se você canta os nomes de Cristo, você deve considerar as 10 ofensas, né, dos santos, aos santos nomes. Quando você recebe Harinama, então o Gurudeva fala: vocês devem considerar 10 ofensas enquanto vocês cantam os santos nomes. A primeira é Satanlinda, não critique nunca nenhum sadhu. A segunda é: nunca pensem que os nomes de Krishna são iguais aos nomes de Shiva. Krishna é a suprema personalidade de Deus, Swayam Bhagavan, e Senhor Shiva é o seu servo. E a terceira namaparada, Guru Abhagya, desonrar ao Guru.
respect to Se você Guru. não respeita o That's Guru, called Guru. isso é Gura Bhagya. That is Nama Parada. So Krishna Isso é uma Lore Nama Parada. Aparadhir Vichar. Nam Roile Aparadhir Namai Vikar. Koti janma yadi kare Nam Sankirtan Tathapi na paye Krishna Padi Premadhan. Billions baht. Então, em milhões e milhões de nascimentos, você canta os santos nomes. Que ainda assim, Krishna Prema não vai se manifestar no seu coração. Isn't Satas Koti janma yadi kare Nam Sankirtan Tathapi na paye Krishna Padi Premadhan. Gaur Nityananda Mas Vani kare sab vichar Nam Roile Prem Den Vahe Usrudha. Just to simply chant. Mas se você simplesmente cantar Goura, cantar Nitai Gauranga, Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga. então se você cantar esses nomes de Nitai Gauranga, Prema vai se manifestar no seu coração. Porque Gaura e Nityananda não estão aceitando nenhuma das suas ofensas aparadas. Gaura Dham e Gaura Nam não vão aceitar suas ofensas. Apenas vá para Navadvipa Dham e se deite lá. Não precisa fazer mais nada. Aí Mahaprabhu vai falar, ó, ele está fazendo Dandavat Pranams para mim. E todas as suas ofensas vão automaticamente desaparecer por conta de misericórdia de Gaura Nam, Gaura Dham. Então, esse nome de Gaura é muito poderoso. Todos os ofensores, eles vão para onde? Para Navadvipa. Brahmandi, por exemplo, o Brahma de 4 cabeças, ele cometeu ofensa aos pés de lótus de Krishna porque ele raptou os vaqueirinhos, amigos de Krishna, e os bezerros também. Então, ele era um ofensor, uma parada. Então, como é que ele pensou? Como é que essas ofensas vão ser removidas do meu coração? Então, ele foi para Mayapur, né, em Navadvipa Dham. Ele começou a realizar Bhajana e Sadhana. Então, até Brahmandi, ele foi em Navadvipa, né, em Mayapur, e cantou e realizou Bhajana e Sadhana lá. Então, Krishna apareceu diante de Brahma. Agora eu vou remover todas as ofensas. Porque você vê no meu Dhamma muito secreto, confidencial. Então, Brahmandi falou, nossa, Prabhu, como é que eu posso servir você? Aí Krishna falou, ok, no Kali Yuga eu vou aparecer na forma de Satyananda Gaura Hari. E eu vou distribuir Nama Sankirtana. E você também vai me ajudar. Você vai me auxiliar nesse Nama Sankirtana. Então, Haridas Thakur. Então, Brahma veio na forma de Haridas Thakur em Navadvipa Dham. E ele cantava, fazia Nama Sankirtana. Também Shivji, ele cometeu uma ofensa. Ele enfrentou Krishna. Então Krishna, ele fez a chakra perseguir Shivaji. Então ele correu. Ele foi até muito próximo de Jagannatha Puri. Ele foi então para Bhubaneswar. E ele parou lá. E a chakra ela parou lá, né? E Shivaji ficou pensando como eu cometi ofensas ao pé de lótus de Krishna. Então como é que essas ofensas vão ser perdoadas? Então Shivaji ele foi para Navadvipa Dham em Hari Hara Kshetra. Quando a gente faz o Navadvipa Dham Parikram, a gente vai até esse local. E Shivaji está lá. E qual o nome ele canta? Gaura, Gaura, Gaura.
Também Indra, ele cometeu ofensa aos pés de lótus dos Vrajavasis. Por conta disso, Krishna ele ergueu Giriraj Govardhana durante 7 dias e 7 noites. Então, fazendo estudos, orações, Indra estava implorando por perdão. Então, ele recebeu a perdão de Krishna, mas ainda assim ele ficou pensando, eu cometi uma ofensa aos pés de lótus de Krishna. Então, como essas ofensas vão embora? Então, Indra foi para Navadvipa Dham com Gomata, Surabhi, a mãe Surabhi, a vaca mãe Surabhi. E ele foi segurando os pés de lótus de Surabhi e realizou bhajana nesse local, né, em Godruma, chamado Surabhi Kunja. Então, essa ilha de Navadvipa chamada Godrum Dweep. Godrum significa vaca e Drum significa uma árvore. Então significa o local onde Indra fez essas duras penitências. Então todos os ofensores que cometeram ofensas aos pés de lótus de Krishna foram para onde? Para Navadvipa. Se você for para Navadvipa, toda Navadvipa vai remover todas as suas ofensas. Então todos eles se renderam àqueles que são muito queridos e próximos de Gaura Sundara Satinandana Gaura Hari. Caso contrário, eles não receberiam a misericórdia. Então, Gaura Nam Gauradham. Porque Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele não aceita nenhuma ofensa. Mesmo Jagai Madai, Jagadanda Mahopadhyaya e Madhavananda Bandopadhyaya, eles nasceram numa família de brahmanas, mas eles bebiam muito álcool. Então eles bateram na cabeça de Nityananda Prabhu, mas Nityananda Prabhu deu misericórdia para eles. Nityananda Prabhu não aceitou a ofensa deles. Então Nityananda, ele deu a misericórdia para Jagai Madai. Na encarnação como Krishna e na encarnação como Ram. Então Krishna ele segura a sua, né? Ele pega a sua chakra. Ele Ramachandra, ele matou muitos demônios com as suas armas. Mas Satinandana Gaura Hari, então, Shri Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda Prabhu, eles purificam o coração de todos apenas cantando os santos nomes. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, o que vocês devem fazer? Cantem Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Então Nityananda Prabhu está dizendo, oh meu irmão, minha irmã, eu estou me responsabilizando, eu me responsabilizo por libertar vocês desse mundo material. Apenas cantem um Mahamantra. Então isso é muito importante. Sempre se lembre de Satinandana Gaura Hari. Talvez a pergunta venha, por que então não ficar só cantando Gaura, Gaura, Gaura? Instruction of Shri Chaitanya Mahaprabhu.
Always follow the instruction of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Sempre siga as instruções de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Qual a instrução de Shri Chaitanya Mahaprabhu? Prabhu Pai Kahilam Ei Mahamantra. Prabhu Pai Kahilam Ei Mahamantra. Mahaprabhu instructed. Mahaprabhu instruiu que todos Everybody chant with mantra. devem cantar qual mantra? Hare Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So sing. Prabhu Pai Kahilam Ei Mahamantra. Yagya Tapasave Horiya Nirbandha. यहाँ इसे सर्वसिद्धि वही वे सवाल यहाँ कोई ना वही वे ना वाला ही वे तो listen very carefully. Então ouça muito cuidadosamente, o tempo já acabou. Mahaprabhu é muito misericordioso, então ele instruiu todos os seus seguidores, todos devem cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, por causa dessa ofensa, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, ele ficou muito bravo e aí pensou, meu irmão não deu respeitos a Nityananda Prabhu. Então, Krishnadas Kaviraj Goswami, ele ficou chorando durante toda a noite e naquele momento, Krishna apareceu diante dele e falou, Ei Krishna Das Kaviraj Goswami, vem comigo. Então, Krishna Das Kaviraj Goswami foi para Vrindavana e ele falou assim, para ele escrever o meu Granta. Qual Granta? Shri Chaitanya Charitamrita. Quem está escrevendo o Shri Chaitanya Charitamrita? Na verdade é Madana Mohan. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami muito humildemente falou, minha mão está tremendo. Eu não posso escrever. Então o próprio Madana Mohan segurou a minha mão e dessa maneira glorificou, escreveu o Chaitanya Charitamrita. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami é uma Sakhi direta de Kasturi Manjari. Ele é uma Kasturi Manjari, uma Sakhi muito próxima de Shrimati Radhika. Está tudo no meu livro, nesse livro novo, Satta Sindhu Gunavati Shrimati Radhika. E Krishnadas Kaviraj Goswami, muito humildemente, ele fala esse verso. Aquele que fala o meu nome lost all pious credit. Aquele que fala meu nome perde todos os seus méritos piedosos. E quem ouve meu nome vai ter que realizar várias atividades pecaminosas. Eu sou muito caído, mais do que Jagai e Madai. Essa é a humildade dele. Às vezes aqueles que são menos inteligentes, tolos, eles não podem entender a humildade dos Vaishnavas. Eles pensam, eles devem pensar, se eu falar o nome dele, então eu vou para o inferno. Então quem vai dar misericórdia? Nityananda Prabhu. Krishnadas Kaviraj Goswami escreve isso. Escreveu isso no Chaitanya Charitamrita. E ele explica especialmente sobre o Kama Gayatri Mantra no Chaitanya Charitamrita. Quantas sílabas?
Tem 24 sílabas e meia o Kama Gayatri. 24 and half. A nice beautiful this katha. Então esse Harikatha é muito bela. Então Srila Vishwanath Chakravarti Pada. Which level is half? Então qual é essa sílaba que é a metade, né? Você acha que você tem meia sílaba? Ele não podia entender qual era. Então Srila Vishwanath Chakravarti Pada, se eu não sei o significado desse mantra, então como é que eu vou alcançar a minha perfeição? Então Srila Vishwanath Chakravarti Pada estava pensando, então eu devo cometer suicídio nas margens do Radha Kunda. Então, de meia-noite, quando ele acordou, a própria Srimati Radhika veio em frente, diante dele e falou: ó, Srila Vishwanath Chakravarti Pada, ouça, Krishnadas Kaviraj Goswami, o que ele escreveu no seu livro Chaitanya Charitamrita é perfeito. E Krishnadas Kaviraj Goswami é uma Saki muito próxima, querida minha, Kasturi Manjari. E a própria Srimati Radhika falou para Kasturi Manjari. No Gaura Ganadesha Dipika é mencionado isso. Então ela mesma falou: Krishnadas Kaviraj Goswami é a minha Saki, Kasturi Manjari. E o que ele escreveu é a verdade absoluta. Então Srila Vishwanath Chakravarti perguntou: então qual é a sílaba que é meia sílaba? Porque ele, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, ele escreveu que o Kama Gayatri tinha 24 sílabas e meia. Então qual é essa meia sílaba? Então naquele momento Srimati Radhika falou: leiam esse shloka. Você pode encontrar nesse granta. Aqueles que recebem o Kama Gayatri, tem uma sílaba que é meia sílaba. Então ela explicou essa sílaba aqui que é a meia. Varnas é o verso. Ou é um granta, o nome de um granta. So in this way, prove the Krishnadas Kaviraj Goswami, because the Kasturi Manjari of. Então dessa maneira, né, isso é provado que Krishnadas Kaviraj Goswami é uma Asaki Kasturi Manjari de Srimati Radhika. E Krishnadas Kaviraj Goswami, hoje é o dia de desaparecimento dele. Sem Srila Krishnadas Kaviraj Goswami e sem o Granta Shri Chaitanya Charitamrita, a gente não poderia entender os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu Gaura. Mas ele também foi falado. E Vrindavananda Thakur também glorifica Krishnadas Kaviraj Goswami e Krishnadas Kaviraj Goswami glorifica Srila Vrindavananda Thakur, que escreveu também um granta muito importante. 100% garantia, se seu corpo for limpo e puro, não houver dúvidas, então Prema Bhakti. Because Gurudev, who is he? Ramana Manjari. Porque Gurudeva, né, quem é? Ramana Manjari. Ela então vocês devem prestar reverências para o Bhajana Kutir de Srila Gurudeva. Isso não é um Tirtha, é um Maha Tirtha. Se você nascer 100 vezes, né, no local sagrado, qual o benefício você vai ter? Mas você vê esse local, né, onde o Guru fez o seu Bhajan Sadhana, né? Porque Ramana Manjari que ela é, né? Externamente ele se mostra como Narayana Goswami Maharaj, mas quando o Gurudeva foi na sua casa, você adorou os pés de lótus dele ou não?
Então vocês são muito sortudos. You learn slokas of Shastra are not. Você aprenda de loucas as escrituras, isso não é o ponto. Porque o Jnana prayase mudavasta namaste. próprio Brahmaji recitou esse verso, Krishna prema will not come just. falando que Krishna Prema não vai vir apenas por aprender as loucas, aprender as Krishna escrituras. prema will come, Radha Krishna prema will come. Prema, Radha Prema vai vir Simple se faith. vocês tiverem uma fé simples, Faith. Sarala Vishwas. That is Sarva Vishwas is a simple faith. And I also pay my obeisances to all the acharyas. Presto minha reverência para todos os acharyas. A Shila Gurudeva é Ramana Manjari. Isso é provado. Mesmo se você for para Vrindavanadão, o Sevakundja, Still the Sevakunja Pujari will be glorified. ainda assim o Pujari do Sevakundja, ele vai glorificar Shri Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj.